Nesse vídeo aqui eu quero atualizar vocês sobre um dos meus produtos, que é a plataforma de estratégias. O que é a plataforma de estratégias, ou o que ela era, melhor dizendo? A plataforma de estratégias era um pacote de indicadores que eu tinha para TradingView. Então você pagava uma assinatura, seja mensal, anual, enfim, e você tinha acesso ali, se eu não me engano, eram uns 10 indicadores e estratégias mais ou menos, que você podia ver ali sinais de trade, você podia fazer backtest, automatizar trade se você quisesse, utilizando o próprio robô que eu disponibilizava ali na assinatura. Então você podia conectar o TradingView com esse robô e operar na corretora automaticamente. Mas ele era um produto muito complexo. Ele era um produto difícil de usar, o pessoal apanhava bastante para fazer backtest, apanhava para fazer automação, apanhava para fazer os alertas, exigia que você tivesse assinatura do TradingView para poder fazer a conexão dos alertas com o webhook, enfim. Então eu decidi reformular completamente esse produto que é a plataforma de estratégias. Agora ela não chama mais plataforma de estratégias, ela não está mais à venda. Quem é assinante vai continuar podendo ser assinante, tendo acesso, mas se você é assinante e cancelar, você não vai poder mais comprar, ninguém mais pode comprar, as vendas estão bloqueadas lá na Hotmart. Então pela complexidade desse produto eu decidi trocar. E eu fiz agora o pacote de indicadores. O que é o pacote de indicadores? É justamente isso, são 6 indicadores com um método por trás. Então além de você ter acesso aos indicadores, você tem acesso a um curso ensinando um método de você usar esses indicadores em conjunto. Se você já quiser ir dando uma olhada no site onde eu explico tudo isso, é o tradesistematic.com.br, www.tradesistematic.com.br. Lá você pode ver todos os detalhes e já pode assinar se você quiser. Lembrando, pessoal, que isso aqui não tem nada a ver com o Estratégias Cripto, tá? O Estratégias Cripto é outro produto completamente automatizado de trade, que esse ainda está vigente, ainda funciona, tudo mais, continua funcionando muito bem lá para todo mundo que é assinante, que é outra coisa, que esse aí é o www.estrategiascripto.com.br, tá? Então, agora tem o Estratégias Cripto, que automatiza tudo na sua conta automaticamente, você não precisa fazer nada no TradingView se você não quiser. Agora tem o pacote de indicadores, que é um método para você operar de forma manual, usando indicadores que te ajudam muito. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui para dar uma passada rápida nesses 6 indicadores, eu não vou me aprofundar muito no método aqui. Para quem assinar, tem tudo lá, não que seja um método secreto, eu não acredito que seja um método secreto, eu vou dar, basicamente eu vou explicar tudo aqui, mas eu não posso fazer um vídeo de horas aqui explicando tudo no detalhe. Então vamos lá. São 6 indicadores, como eu comentei, né? Então, o método inicia pelo monitor geral. Então, vamos lá, vamos para a tela que eu quero falar para vocês sobre esses indicadores, né? São 6 indicadores em total. Vamos começar, o método começa pelo monitor geral. Então, eu vou abrir o monitor geral aqui. Ele é um monitor, né? Ele olha para até 20 moedas de uma vez e traz vários indicadores aqui. No caso aqui a gente está olhando para o RSI, tá? Então eu vou vir aqui na engrenagem, ó. Você pode trocar o indicador dele. Então ele está olhando para o RSI, você pode trocar para ADX, você pode trocar para uma distância de uma média móvel e distância de uma super trend. O que é essa distância, né? É quantos por cento o preço atual está acima ou abaixo de uma determinada média ou de uma determinada super trend, tá? Aqui você pode configurar tudo, né? O RSI, a ADX, a média móvel que você quer usar, a super trend que você quer usar. E aqui embaixo, né, você pode trocar as moedas também, né? Se você quiser ver menos moedas, você pode tirar o check aqui e você vê menos moedas, e você pode trocar as moedas que você quer ver. Uma coisa muito interessante desse monitor é que você pode ver mais de um monitor ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou pegar um monitor aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tela, ele vai colocar outro monitor na tela. Aí eu venho aqui, ele está um em cima do outro agora, né? Só que eu venho aqui, troco, ó, número do monitor, coloco 2, vai aparecer o segundo monitor aqui. Então agora eu posso monitorar RSI, se eu quiser, em até 40 moedas diferentes. Ou eu posso usar as mesmas 20 moedas, e em um monitor eu uso o RSI, no outro eu uso o ADX. E aí eu consigo ver as mesmas 20 moedas segundo esses dois indicadores. Que essa é a forma que eu gosto de utilizar, tá? Essa é a forma que eu explico no método, usando esses dois indicadores ao mesmo tempo, nas mesmas 20 moedas. Então a ideia principal do monitor é o quê? É pegar oportunidade, é encontrar oportunidade. Então, por exemplo, né, como que a gente pode encontrar oportunidade aqui? O RSI, né, se ele tiver alto, por exemplo aqui a TRX está em 65, a VAX está em 64, ou baixo, né, a LTC aqui está em 32, por exemplo. Então, a gente sabe que a LTC pode estar dando uma oportunidade interessante para short ou para long, né, se ela estiver formando fundo, e a VAX e a TRX pode estar dando oportunidade para long ou para short, se ela estiver marcando topo, né. Depois disso, a gente vem para o ADX e ver essas 3 moedas. Então a Litecoin aqui, a LTC, o ADX dela, ó, vamos procurar, tá aqui embaixo, ó, 39. O ADX é um indicador de tendência. Então quando ele está acima de 20, significa que a tendência nesse ativo já está muito forte. Então no caso aqui a LTC, a gente vê que ela está caindo, né, com RSI em 31 e a DX em 39. Então ela deve estar numa tendência de baixa interessante para talvez a gente abrir um short. Teria que ir lá no gráfico ver. E agora aqui a VAX e TRX, né, ó, a VAX está com 34, então indica que está numa tendência de alta forte, deve estar, né? E a TRX 32 também deve estar na tendência de alta forte, porque o RSI está alto. Então essa é a forma que a gente usaria o monitor, né? Daqui dessas 20 moedas, a gente já conseguiu encontrar 3 que podem estar dando oportunidade. Então a gente vai lá no gráfico dessas 3 agora e vamos dar uma olhada, né? A gente pode tirar, vamos deixar o monitor aí por enquanto. Vamos lá na Litecoin, por exemplo, LTC, USDT. Olha a tendência de baixa dela, né? Formando cada vez fundos mais baixos. A gente pode chegar numa conclusão aqui que ela pode reverter, né? Por conta do que a gente está numa região aqui de fundo, né? Então a gente pode estar formando um fundo
Então a gente pode interpretar aqui de várias formas e os outros indicadores do método são para a gente chegar numa conclusão muito bem informada para decidir abrir um trade ou não. Vamos ver as outras, se talvez as outras estão numa oportunidade melhor. Vamos ver a TRX. Ó, a TRX pode estar mais interessante, ela fez um fundo já, está recuperando desse fundo e aí depois de recuperar do fundo ela está fazendo uma tendência de alta mais bonitinha aqui, né? Então vamos pela TRX, vamos marcar a TRX aqui. Então agora vamos tirar o monitor geral da tela e vamos abrir a tabela de análise. A tabela de análise, a ideia dela é a gente poder avaliar o ativo, né, em vários tempos gráficos diferentes, né? Aqui eu sigo muito o método do Alexander Elder, né, que ele fala do triple screen, que é você analisar o ativo de cima para baixo. Então, por exemplo, aqui no gráfico de 2 horas, a gente poderia analisar o ativo no gráfico diário, no gráfico de 4 horas e no gráfico de 2 horas, por exemplo, que é o que está na tela. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui na configuração da tabela de análise e vamos deixar aqui só o gráfico de 4 horas, ó, vou tirar os 5 minutos, vou tirar o 15, vou tirar 1 hora, vou deixar 4 horas e 1 dia. Vou tirar todo o resto. E aqui a gente poderia mexer nos parâmetros também, né? No parâmetro de RSI, de estocástico, de MFI, distância de média móvel, direção de média móvel, enfim. Vou deixar a EMA 21 aqui também. EMA 21, a distância e a inclinação. Então aqui a gente tem a informação na tela, né? Então eu sei aqui que o RSI da tela, do gráfico de 2 horas, está em 65, do gráfico de 4 horas está em 59 e do diário está em 55. Então o que isso aqui me diz? Que apesar da gente estar entrando numa zona de sobrecompra, no gráfico de 2 horas, a gente ainda tem espaço para subir no 4 horas e no diário. Então a gente ainda tem espaço para subir aqui por conta do RSI. Ainda não está muito alto nesses dois tempos gráficos. Pelo estocástico, a gente pode ver também, ó, aqui no diário ele está até sobrevendido ainda, né? No 4 horas ele está bem alto, mas no diário ele está sobrevendido. O MFI também no diário está sobrevendido, então ele pode estar marcando um fundo no diário. Distância para média móvel, eu vejo que ele está bem próximo, apesar de ele estar acima, né? Ele está bem próximo da EMA 21, então ele pode estar numa região de suporte, na EMA 21, né? Ele pode usar a EMA 21 como suporte, e eu sei que a EMA 21 está subindo, né? Nos 3 tempos gráficos. Então, para mim, a TRX ela está bullish, né? Ela está bullish tanto no diário, quanto no 4 horas, quanto na tela, né? Então pode ser interessante. Lógico, você poderia abrir o gráfico e ver exatamente o que está acontecendo nesses outros tempos gráficos, né? Esse seria o ideal. Mas aqui, com isso aqui, a gente já consegue ter uma base muito legal do que está acontecendo na moeda. Então, feito isso, né? Decidindo aqui que está tudo bullish, que a gente poderia abrir um long, que a gente teria respaldo aqui por esses tempos gráficos, agora a gente vai para análise fina. A análise fina seria o quê? A gente usar o indicador de momentum aqui, que é esse aqui embaixo, é o indicador inferior. Esse indicador de momentum, ele traz para a gente a força do movimento. Então a gente vê aqui, por exemplo, quando a área está para cima azul, a gente vê que é uma tendência de alta. E quando a gente começa a ver as barrinhas vermelhas aqui, a gente começa a ver que essa tendência de alta está perdendo força ou ela está fazendo o pivô de alta, né? Que é o caso aqui. Então a gente vê que ela fez o pivô de alta aqui, não conseguiu, né, fazer muito bem, aqui fez outro pivô de alta, rompeu, e agora ela está corrigindo de novo, né? Está iniciando uma correção. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, puxar uma Fibonacci aqui, ó, e ver a correção, né? Então, quando ela, por exemplo, chegar no 382 e fazer uma figura de reversão, eu sei que pode ser um ponto interessante de entrada. Ou aqui mesmo, né? Se ela fizer uma figura de reversão aqui e já marcar o pivô aqui embaixo, né? A próxima barrinha sendo azul, por exemplo, já marcou o pivô aqui no indicador de momento, a gente já poderia ter uma entrada long muito mais precisa, né? Aqui na TRX. Outro ponto, agora o próximo indicador que pode ajudar no refinamento da entrada é o suporte e resistência. Então, se eu coloco ele na tela, ó, ele traz pra gente aqui que a gente está em cima de uma região que era resistência antes, né? Tava vermelho aqui, rosa. Então, a gente sabe que resistência rompida vira suporte. Então, a gente está em cima de uma região que era resistência, agora virou suporte, né? Estamos aqui em cima fazendo essa figura de reversão aqui, um engolfo de alta, um pin bar de alta aqui. A gente já sabe que a gente está numa região muito boa de compra, né? Com várias confirmações, né? Confirmação da tabela de análise em vários tempos gráficos, confirmação do indicador de momentum que está aqui embaixo, marcando o pivô aqui nas barrinhas, e confirmação aqui da gente estar fazendo tudo isso em cima de uma região que era resistência, agora pode ser suporte. Então, com isso aqui, a gente já pode ter uma decisão muito mais bem informada, né, do que fazer aqui na TRX, caso ela confirme com price action aqui. E a cereja do bolo, né? A cereja do bolo aqui do pacote de indicadores seria a calculadora de trade. Você já fez tudo, né? Você já decidiu a entrada, você já decidiu tudo, aí você vem aqui na calculadora de trade e vamos trocar aqui os preços dela para ela ficar próxima aqui do preço da TRX, né? Que não dá para deixar isso automático no TradingView, infelizmente. Então, vou colocar a entrada aqui em 0,153 e vou colocar o stop mais ou menos em 0,148 aqui. Então, a gente tem aqui a linha azul, é o ponto de entrada, e a linha rosa é onde a gente colocaria o stop. E aqui na calculadora de trade, aqui na engrenagem, a gente pode trocar o risco por trade. Então aqui no risco por trade, aqui está 1%, vamos colocar 5%. O que significa isso? Significa que se a gente tomar stop, a gente vai perder 5% da banca nesse trade aqui. Vou aumentar um pouco a tabela do lado ali. E o preenchimento eu vou deixar mais escuro. Agora, o que a tabela de trade faz? Ela traz toda essa informação para a gente aqui, né? Eu posso arrastar essas linhas. Então se eu clico aqui em cima da linha azul, eu posso arrastar ela para cima ou para baixo. Cadê? Vamos clicar nela aqui. Ó. Posso clicar nela aqui, eu arrasto. Ó. Então eu vou colocar que eu quero entrar quando romper a máxima desse candle vermelho aqui. Deixa eu aumentar a escala. Ó. Quando romper a máxima desse candle vermelho, eu quero entrar um pouquinho acima do rompimento da máxima. Vou colocar aqui. Então seria no 15,33. E o stop, eu vou colocar o stop, a gente poderia colocar, se a gente quer ser agressivo, né?
um pouquinho abaixo aqui dessa zona aqui, ó, talvez aqui onde começa essa região de suporte em azul, né? Eu poderia colocar aqui que marcou o último fundo, ou eu poderia colocar aqui embaixo dessa zona, né? Pensando que essa zona é elástica, colocar aqui embaixo dessa zona azul, ou se a gente quer ser mais conservador, a gente poderia colocar aqui embaixo, né? Embaixo desse último fundo aqui. Qual que é o impacto disso no trade? A gente pode ver isso aqui na tabela do lado, ó. Então, a gente tem aqui o preço de entrada, o preço do stop e a porcentagem do stop. Então, no caso aqui, eu estou com um stop de 4,43%. Então, para eu arriscar 5% da banca, nesse trade aqui, a posição teria que ser de 112% da banca. 112%. Então, se eu tenho $1.000, eu teria que entrar nesse trade aqui com $1.120, praticamente. Para que eu entraria com essa posição? Entrando com essa posição, se eu tomo stop, eu perco 5% da banca, tá? E aqui tem a alavancagem máxima, né? Não é que você vai entrar com $1.120 e alavancar isso 16 vezes, não. Você pode alavancar até 16 vezes para chegar nessa posição final, né, de $1.120 aqui. Então, por exemplo, você colocaria $50 de margem, alavancaria 16 vezes e chegaria nisso aqui, mais ou menos, né? Lógico, aproximando os números. E à medida que você mexe no stop ou na entrada, ele recalcula. Então, se eu coloco o stop aqui em cima, que seria aquele stop mais agressivo, com o mesmo risco, né, de 5% da banca, agora eu poderia entrar com 288% da banca e poderia alavancar até 40x, né, que eu poderia entrar nesse trade, com o mesmo risco. Então essa calculadora de trade aqui encerra o método, né? Eu falei de 5 indicadores até agora. Com esses 5, a gente tem o método formado, tá? O método que lá quando você assina, você ganha um curso que eu explico tintim por tintim, uma aula para cada um dos indicadores. Tem indicador que tem até mais de uma aula. E você vai aprender tudo no detalhe como usar cada um desses indicadores, tá? Inclusive, a assinatura, ela tem garantia de 100%. Então, se você assinar e não gostar, você tem até 30 dias para pedir reembolso, tá? Então, você pode ver todas as aulas, você pode abusar dos indicadores, fazer trade ao vivo, testar como você quiser. E se você não gostou, até o dia 29, você vai lá e me pede o reembolso. Acho que até o dia 30 a plataforma deixa. Você pede o reembolso e é 100% garantido, você vai ter o seu reembolso. Então, é completamente sem risco para você assinar e testar. Só se você realmente fizer dinheiro suficiente para pagar a assinatura e suficiente para você ter lucro, você continua assinando, tá? Então pode ficar tranquilo. Pode assinar e testar à vontade. Agora, o último indicador, ele não tem nada a ver com o método, que é um indicador de ciclos. É um indicador de ciclos, né? Que é o Níveis Pro. Então vou colocar ele na tela. Ele vai dar essa mensagem. Ó, por favor, selecione o tempo gráfico 12 horas, ou diário. Por quê? Porque ele é um indicador de ciclo de mercado. Então eu vou colocar aqui o diário e vou colocar o BLX, que é a moeda com mais histórico do Bitcoin, né? E vou colocar aqui na escala log e escala automática aqui. Então esse indicador é um indicador de ciclos. Ele mostra pra gente em todo o histórico do Bitcoin como é que ele performou, né? Lógico, aqui no passado não tem dados suficiente para calcular, mas aqui a gente consegue ver, né? No bull market, ó, ele rompe o último ciclo e costuma romper bastante, né? Ó. Então todos os bull markets aqui, os topos históricos, a gente vê que ele rompe bastante. E quando ele corrige no bear market, dificilmente ele passa do segundo nível aqui, quase nunca ele chega no primeiro, né? Acho que nunca chegou, inclusive. E quando ele vai no bull market, né? Ele vai lá, toca no último, o último funciona como resistência e eventualmente rompe, né? Ó, aqui ele já parou no terceiro ciclo aqui no bull market de 2018, no bear market, perdão. No Covid também ele parou no terceiro nível aqui. E nesse bear market recente a gente chegou no segundo nível. Então aqui a gente consegue ver pontos históricos de compra, né? Pontos históricos onde costuma ser bom comprar Bitcoin e onde costuma ser bom vender Bitcoin. Então a gente vê que nesse momento a gente está aqui numa região já em ciclos intermediários para altos, né? E estamos aqui rompendo ou segurando, talvez, nesse ciclo aqui ao redor dos $56.000. Nesse nível, perdão, confundo as palavras ciclo e nível aqui. E o nível superior aqui, que seria o último nível a ser rompido no bull market, estaria hoje ao redor de $160.000, né? Então a gente já tem uma expectativa aí desse próximo bull market, caso a gente continue repetindo a história, né? De romper o último ciclo aqui, o último nível, perdão, a gente poderia estar com o Bitcoin em pelo menos $160.000 lá, quando ele bater topo histórico. Então é só um indicador aqui para dar essa perspectiva de longo prazo, para quem quer acumular Bitcoin de longo prazo, quer ter pontos ali onde pode estar chegando a hora de vender, pode estar chegando a hora de diminuir a posição. Enfim, essa é a minha ideia com esse indicador aqui, não faz parte do método que eu desenvolvi, ajuda aqui a gente a tomar decisão de longo prazo. Esse aqui é o site, tradesistematic.com.br. Você cai aqui eu explico tudo, né? Basicamente os passos do método aqui, encontrar moedas, fazer uma análise macro, fazer uma análise micro, encontrar preços críticos, gestão de risco e ciclo de mercado. Então é tudo que você vai ter acesso aqui com o pacote de indicadores, tá? Aqui eu explico para quem né? Aqui eu explico o que você vai ter acesso ao método, biblioteca de tutoriais e conteúdo, os indicadores para você poder usar. Aqui eu explico cada um dos indicadores, né? Mas você já viu o vídeo, você já acredito que já entendeu, mas aqui tem uma explicação básica de cada um deles. E aqui o preço, R$ 179,00 por mês para você ter acesso a tudo isso. Como eu comentei, você tem até 30 dias de garantia, né? Então, se você não gostar, você tem ali tranquilamente 30 dias para você poder devolver, pedir o reembolso
e poder ficar tranquilo, tá? Então você tem 30 dias para testar, para ver todas as aulas. Não é muita aula assim, se eu não me engano são umas 10 aulas no máximo, de menos de entre 5 e 8 minutos ali cada uma. Então é bem rápido, bem tranquilo, tá? Você vai ter ali mais ou menos 1 hora de conteúdo explicando todos os indicadores para você pegar o fio da meada com o método ali. Então vai lá, assina, testa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um abraço e até a próxima.